Olá, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. Deste modo, estaremos hoje aprendendo um pouco mais na lição de número 9 da nossa lição. Ela diz assim: o pecado de Davi com Betseba. Esse é o tema. Nosso textual diz assim: purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Meus amados, essa lição de hoje ela é muito importante, uma vez que nós estaremos examinando as causas que levaram Davi a pecar com Betseba. Pecado muito grave, segundo a palavra de Deus, foi um dos pecados mais comentados na Bíblia. Davi sentiu um profundo arrependimento. Nessa lição, nós estaremos examinando com muita propriedade quais foram os atos que levaram a Davi a pecar. Quando nos aprofundamos na história de Davi, vemos na história dele quantas facetas ele viveu. Era um homem jovem no seu início, um rei aclamado, cheio de muitas vitórias. Um homem que não temeu diante do inimigo, um homem que não temeu os desafios, mas foi consumido diante do pecado que lhe bateu à porta. Davi não pôde se resignar. Ele não pôde ficar isento de pecar. Foi um homem que realmente deixou-se levar pelo pecado. Então, nós vamos examinar aqui no tópico 1 a ociosidade e suas armadilhas. Davi, ele deveria estar lutando com seus homens na guerra, mas ele preferiu ficar no palácio. E isso gerou nele uma ociosidade. Uma coisa muito preocupante na nossa vida é a ociosidade, principalmente quando nós nesse momento, deixamos nos levar pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Davi deixou-se levar, ele estava passeando no terraço do palácio. Com isso, a sua mente estava vazia, deixou-se levar. Ao olhar para um lado e para o outro, Davi vê de longe Betseba tomando banho. Isso gerou nele um sentimento, um desejo, e imediatamente tomou providência para que seu desejo fosse cumprido. Davi, neste momento, foi irresponsável, não permitindo que o seu coração fosse cheio de Espírito Santo e não pecasse. Então, Davi já havia se tornado um grande rei, estava no auge do sucesso financeiro, mas não foi capaz de se segurar. Quando nós examinamos no tópico número 1.1, examinando o pecado de Davi, nós vamos ver que seu pecado foi reconhecidamente intensificado por ser quem ele era. Ele era o rei. Ele não poderia cometer o erro que ele cometeu. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas porque ele havia dentro do seu coração um arrependimento profundo das coisas que ele fez. Mas isso não o isentou do pecado. Ele foi um homem que não poderia ter deixado se levar, até pela posição que ele exercia. Evidentemente que não tem posição que exime o pecado, mas a repercussão da posição que ele tinha foi muito grande, uma vez que pôde escandalizar muitas pessoas. Nós não sabemos lá o histórico do povo quando teve a notícia, né? Quando ele se arrependeu, quando ele jogou o seu pecado, quando Deus jogou o seu pecado à frente de todos, porque Deus não deixou que o seu pecado ficasse encoberto. No tópico 1.2, examinando a história e vida de Davi. Davi não era um homem pervertido, ele era, na verdade, um símbolo de adoração a Deus. Quando ele cantava, os demônios saíam de Saul. Quando ele adorava, os demônios saíam do ambiente que ele estava, porque ele era um símbolo de adoração a Deus. Mas Davi, ele deixou-se levar. Ele não era um homem pervertido, mas ele teve muitas mulheres, porque ele não conseguia controlar os seus próprios desejos. É o que a palavra de Deus diz, que o nosso corpo, a nossa carne, tem uma inclinação para o pecado. E essa inclinação é a concupiscência. E essa concupiscência, que é uma palavra difícil de dizer, mas é o desejo. A Bíblia fala sobre concupiscências dos olhos, da carne, são os desejos. Quando nós deixamos nos levar pelos desejos, certamente nós perderemos na batalha espiritual. Porque a própria palavra vai dizer que o Espírito está constantemente em contenda com a nossa carne. Então precisamos vencer nossa carne para que possamos vencer na vida espiritual. No tópico 1.3, examinando a cena, na verdade aquele momento em que Davi esteve querendo cumprir o seu desejo. Então Davi é um sucesso nacional, não tem
não tem que prestar conta a ninguém, ele acha que é dono de si mesmo. Por isso é que ele teve aquela atitude. Veja, ele vê Betseba tomando banho, imediatamente ele pede para que os seus criados a busquem, sem saber e sem perguntar se ela era casada, se ela tinha algum tipo de compromisso. A Bíblia relata que ao chegar lá, ele se deitou com ela e despediu a Betseba. Então, na verdade, Davi foi muito inconsequente. Quando ele estava lá, ele estava apenas alimentando a sua vontade sexual, apenas isso. Então, Davi foi irresponsável, mas Betseba também teve a sua participação no pecado, evidentemente, porque ela estava tomando banho num lugar aberto, onde as pessoas poderiam ver. Isso também foi uma consequência muito grande nesse pecado, levou à consequência desse pecado. Então, Betseba, na sua pouca aparição nesse momento, na história, no início da história, denota que ela também teve uma participação muito grande nesse pecado, evidentemente, porque ela esteve num local onde as pessoas poderiam ver, o que gerou o desejo. As mulheres precisam ter cuidado com a sua forma de se portar, uma vez que ela pode ser uma condutora ou uma pessoa que possa levar uma pessoa a pecar. As mulheres precisam ter um comportamento, Paulo vai dizer que elas têm que ser santas mulheres, comportamento como santas mulheres, porque elas podem sim provocar e levar os homens a pecar. Mesmo não tendo contato sexual, ela pode fazer com que a mente do homem viaje, e nessa viagem ele pode se perder. No tópico ponto 2 nós vemos, tentando se livrar das consequências. Davi adulterou. Naquele momento, o seu coração ficou totalmente virado para o pecado. Então, Davi, ele precisava fazer alguma coisa. Naquele instante, quando ele manda voltar a Urias, uma vez que ele havia descoberto, Betseba mandou dizer a ele que ela estava grávida. Então, ele manda que Urias venha para a sua casa. E aí ele tenta de todas as maneiras fazer com que Urias deite-se com a sua mulher. Mas Urias era um homem fiel ao rei Davi. Ele era um homem fiel à sua pátria. E ele, de maneira nenhuma, ele deitou-se com a sua mulher, até recusando, dizendo que como ele poderia ter um prazer em casa com a sua esposa, sabendo que os homens que ele lutava estavam na batalha. Ele foi incapaz de estar deitando com a sua mulher. Até o próprio Davi mandou embriagá-lo, mesmo assim ele não foi para a sua casa. Então Davi tentou de todas as maneiras, até chegar à última consequência, qual seja, Davi escreve uma carta, coloca na mão do próprio Urias e manda que ele vá entregar essa carta a Joabe, que era o comandante daquele batalhão. Quando ele chega, Joabe lê aquela carta, como é mencionado aqui no tópico 2.2, ele lê aquela carta, coloca Urias à frente da batalha para que ele morra. E assim, Davi pensava que estaria corrigindo os seus problemas e não enfrentaria a ira de um homem traído. Então, Davi cometeu outro pecado, tentando encobrir o pecado anterior. Não podemos, de maneira nenhuma, tentar corrigir os nossos pecados com outro pecado. Não podemos cometer essas falhas, porque isso aumentarão apenas a nossa consciência pesada. Aumentarão as consequências em relação àquilo que fazemos. No 2.3, vivendo como fantasma. Veja, eu fico observando a vida de Davi. Depois que ele manda matar Urias, eu acredito que todas as vezes que ele olhava para Betseba, ele via ali Urias, aquele homem que poderia ter se zangado com ele, aquele homem que poderia, por outro lado, evidentemente, estar com a sua família. Davi não foi capaz de confessar o seu pecado aos homens. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos para sermos curados dos nossos sentimentos, curados das nossas dores, curados daquilo que nos aflige todo dia. No tópico 3, a palavra de Deus vai dizer, a revista está nos dizendo, despertando a consciência de um pecador. Veja que Deus, ele não deixou que Davi ficasse impune, porque a sua consciência o açoitava incessantemente. E como ele precisava voltar a Deus, o Espírito Santo deixava com que a sua consciência ficasse pesada, porque ele precisaria retornar e assumir de novo o seu papel diante de Deus. Nesse momento, Davi está distante da presença de Deus.
No tópico 3.1, a nossa lição vai dizer que Deus envia Natã, aquele profeta, onde ele conta aquela parábola, aquela história de um homem que tinha muitas ovelhas, mas ao fazer uma festa para os seus amigos, ele vai até um homem pobre que tinha apenas uma ovelha, retira aquela ovelha, faz a festa para aquele povo. Davi, ao ouvir essa história, fica irado, com vontade de já pegar aquele homem que tomou a ovelha, levá-lo para a prisão. Quando de repente Natã, ao dizer para Davi que ele era aquele homem, Davi reconheceu o seu pecado. Eu imagino que Davi, naquele instante, ao cair diante do seu pecado, o arrependimento voraz tomou conta do seu coração. Ele não pôde se conter. A palavra de Deus fala, e nesse momento ele escreve o Salmo 51. E Davi, com arrependimento profundo, ele diz, como diz no texto áureo dessa lição: purifica-me, ó Deus, purifica. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, no Salmo 51, ele expressa todo o seu arrependimento, toda a dor que ele sentia no seu coração, tudo aquilo que doía dentro dele, e ele reconhece o seu pecado e vai para o arrependimento. No tópico 3.3, a dor que produz a cura imediata. O pecado trouxe muitas dores a Davi. Ele se tornou um líder fraco e um compositor sem canções, como diz a nossa lição. Porque quando nós pecamos e deixamos com que o pecado tome conta de nós, a inspiração do Espírito Santo nos deixa. Até porque a palavra de Deus, em Tessalonicenses 5, vai dizer: olha, não extingais o Espírito. Quando nós permitimos que o pecado tome mais conta de nós do que o Espírito Santo, nós deixamos com que o Espírito Santo afaste de nós, nós nos tornamos pessoas vazias, pessoas fracas, pessoas sós. Então nós precisamos, evidentemente, tomar uma posição, tomar e seguir o nosso objetivo, aqui, a fim de alcançarmos a vitória com o Senhor. Natã foi um homem enviado por Deus para despertar em Davi o seu pecado. E observe que Deus não permitiu que Davi fosse alertado antes do seu pecado para que ele não cometesse, até porque Davi já era um homem que conhecia a Deus. Deus foi permitindo que isso acontecesse para ver até onde Davi poderia ir. Quando nós estamos na nossa vida pecaminosa, precisamos ter a consciência de que se nós afundarmos no pecado, ele tomará conta de nós. Nós muitas vezes poderemos, sem tomar esse cuidado, não conseguir voltar para o nosso estado atual. Então, nós precisamos colocar no nosso coração o arrependimento. É a palavra-chave. Vamos pecar. O apóstolo João vai dizer na sua carta, vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, saiba que você tem um advogado, alguém que pode cuidar de você, alguém que pode fazer de você uma pessoa lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Amados, concluímos aqui essa lição 9. Gostaríamos que vocês pudessem apreciar essas lições, para que possam ter em seus corações uma vida plena na presença de Deus, repudiando o pecado em suas vidas. Que Deus os abençoe e até a próxima lição.